Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores, jovens e adultos, pode parecer um procedimento um tanto incomum falar a vocês antes de começar, mas este é um assunto incomum do Egito. Obrigado pela atenção. A arte. A arte egípcia refere-se à arte desenvolvida e aplicada pela civilização do Antigo Egito, localizado no vale do rio Nilo, no norte da África. Essa manifestação artística teve a supremacia na religião durante um longo período de tempo, estendendo-se aproximadamente pelos últimos 3.000 anos a.C., e demarcando diferentes épocas, que auxilia na clarificação das diferentes variedades estilísticas adotadas. Período arcaico, Império Antigo, Império Médio, Império Novo, Época Baixa, Período Ptolemaico e vários períodos intermédios, mais ou menos curtos, que separam as grandes épocas e que denotam pela turbulência e obscuridade, tanto social e política como artística, mas embora sejam reais esses diferentes momentos da história, a verdade é que incutem somente pequenas nuances na manifestação artística que, de um modo geral, segue sempre uma vincada continuidade e homogeneidade. Estilos e nomes. Todas as representações artísticas estão repletas de significados que ajudam a caracterizar figuras e estabelecer níveis hierárquicos e a descrever situações. A harmonia e o equilíbrio devem ser mantidos. Qualquer perturbação nesse sistema é, consequentemente, um distúrbio na vida após a morte. Para atingir este objetivo de harmonia são utilizadas linhas simples, formas estilizadas, níveis rectilíneos de estruturação de espaços, manchas de cores uniformes que transmitem limpidez e às quais se atribuem significados próprios. Império Antigo. A terceira dinastia é remetida por alguns autores já para o início do Império Antigo. Com a transição para a pedra surge também a arquitetura e a vincada noção egípcia de eternidade vinculada ao faraó. As cores. A arte egípcia contém semelhança com a arte grega. Apreciava muito as cores, obtendo-as de preto quente. Era obtido a partir do carvão, de madeira ou de piroluste, óxido de magnésio do deserto do Sinai. Estava associado à noite e à morte, mas também poderia representar a fertilidade e a geração branca, obtido a partir da cal ou do gesso. Era a cor da pureza e da verdade. Como tal, era utilizado artisticamente nas vestes dos sacerdotes e nos objetos rituais. Vermelho, obtido a partir de óculos. O seu significado era ambivalente. Por um lado, representava a energia, o poder e a sexualidade. Por outro lado, estava associado ao maléfico deus Sete, cujos olhos e cabelo eram pintados a vermelho, bem como ao deserto, local que os egípcios evitavam amarelo. Para criarem o amarelo, os egípcios recorriam ao óxido de ferro hidratado, dado que o sol e o ouro eram amarelos. Os egípcios associaram esta cor à eternidade. Verde era produzido a partir da malaquite do Sinai, simboliza a regeneração e a vida. A pele do deus
Osíris poderia ser também pintada a verde azul, obtido a partir da azurite, carbono de cobre ou recorrendo-se ao óxido de carbono. Estava associado ao rio Nilo e ao céu. Escultura. No que diz respeito à escultura, podem ser estabelecidas diferenças de concepção entre a estatura real e a estatura de particulares. Na primeira verifica-se um desejo de imponência, enquanto que a segunda tende para um maior realismo, detectável em trabalhos como o grupo escultórico de Rahotep e Nofe, quarta dinastia. O artista. Os criadores do legado egípcio chegam aos nossos dias anônimos, sendo que só em poucos casos se conhece efetivamente o nome do artista. Tampouco se sabe sobre o seu caráter social e pessoal, que se crê talvez nem ter existido tal conceito no grupo artístico de então. Por regra, o artista egípcio não tem um sentido de individualismo da sua obra, um trabalho consoante uma encomenda e requisições específicas e raramente acima do trabalho final. Arquitetura. Na arquitetura adaptam-se padrões estilísticos anteriores ao nível da construção, procurando-se retomar a construção de pirâmides. Contudo, essas pirâmides não atingem a grandeza das pirâmides do Império Antigo. Construídas com materiais de baixa qualidade e com técnicas deficientes, o que resta hoje dessas construções é praticamente um monte de escombros. As mais altas pirâmides construídas nessa época foram a de Senuseret III, 78 metros, e a de Amenemhat III, 75 metros. Pintura e estrutura. A principal característica da pintura de baixos relevos egípcios é a representação de figuras humanas segundo a lei da frontalidade, ou seja, com a cabeça e os pés de perfil e o rosto do corpo de frente. Da escultura egípcia destaca-se o contraste entre estátuas colossais, rígidas e sem expressão dos faraós, e as estatuetas de particulares, tais como funcionários e escribas, as quais apresentavam expressividade e naturalismo de movimento. A expressão humana na escultura vai ganhar uma nova dimensão e realismo nessa época, passando-se a representar nas estátuas reais o envelhecimento. Mesmo a representação bidimensional perde a sua dependência dos cânones, adoptando uma maior naturalidade e mesmo noções de profundidade tridimensional. Artes decorativas e outras artes. As artes decorativas do Império Médio conhecem uma das épocas mais importantes, sobretudo no que diz respeito aos trabalhos de joalharia. Os amuletos, os pentes, os espelhos, as caixas e as candeias caracterizam-se pela sua beleza. São bastante conhecidos os pequenos hipopótamos em fiança, decorados com motivos vegetais. Império Novo. A arquitetura. No Império Novo, dá-se de novo a unificação do Egito e a arte volta a ter mais uma das suas épocas de ouro, com um novo começo em que se vão reavivar as tradições do passado e em que as forças criadoras vão erguer vários edifícios de pedra de construção arrojada e que ainda hoje podem ser admirados. Foi na capital do Império Novo, a cidade de Tebas, que se ergueram os grandes edifícios dessa época. A divindade da cidade era Amon, e seu principal centro de culto era o templo de Karnak, ao qual praticamente todos os monarcas do Império Novo procuram acrescentar estruturas como pilões. A arte de Amorna.
Mas ainda no século XVIII, dinastia dá-se com Amenhotep IV, que mudou o nome para Akhenaton, uma revolução religiosa em que o faraó proclama o monoteísmo, com culto de uma só divindade, o disco solar Aton. Nesta altura propaga-se o chamado estilo Eknaton, ou estilo amarniano, em função do nome moderno da cidade mandada construir por Akhenaton, Amarna, que se caracteriza por ser muito naturalista, em que se tenta quebrar com as regras anteriores da solidez e imobilidade. As obras deste período têm maior fluidez e flexibilidade. Principalmente na cultura, assumem-se formas orgânicas e pouco geométricas, que atingem por vezes aspectos de caricatura. Terceiro período intermediário. A época em que se seguiu ao reinado de Ramsés III foi marcada pela progressiva desagregação do poder faraônico, sendo os últimos soberanos da 20ª dinastia meros reis fantoches. O terceiro período intermediário, época que compreende cerca de 350 anos e que corresponde a 21 até a 14 dinastias, vai continuar no essencial a arte desenvolvida no Império Novo. Época Baixa. A 26 dinastia conseguiu reunificar o Egito, dando início à Época Baixa, que se desenrola até a 30 dinastia. Embora a presença de povos estrangeiros como líbanos, núbios e persas é constante nesse período. Durante a Época Baixa, o centro do poder real vai localizar-se na região do Delta, onde se encontram as capitais das várias dinastias, como Sais, Mendes e Sebenitos. São nessas cidades que se ordenam os grandes trabalhos arquitetônicos. Egito Ptolemaico. Em 343 a.C., o Egito assiste ao segundo período de dominação persa, que termina em 332 a.C., quando Alexandre Magno conquistou o Egito. Após a sua morte, será fundada no país duas terras, por um dos seus generais, Ptolomeu I, uma dinastia que governará o país até a conquista romana de 30 a.C. Apesar da sua origem macedônia, a dinastia ptolemaica adaptou as formas artísticas dos egípcios. Os reis ptolemaicos foram representados nos templos como os antigos faraós. Música no Egito.
A música no Egito chegou principalmente pelos belos afrescos pintados em seus templos e palácios. O grande número de representações de músicos nesses afrescos nos leva a pensar que a música teve uma grande importância na sociedade egípcia. As primeiras manifestações musicais no Egito acontecem dentre 6400 a.C., quando a música era usada para acompanhar a dança, a qual era a principal manifestação cultural do Egito. O auge da música egípcia começou durante a terceira dinastia, 2635 a.C., e se estendeu até 20 dinastia. Durante esse período, a música conseguiu se tornar independente da dança e passar a fazer parte de rituais sagrados e militares. Os faraós passam a fazer apresentações musicais nos grandes salões de seus palácios. Mas o músico não tinha tanto valor na civilização egípcia. Na maioria das representações, os músicos estão vestidos de branco e ajoelhados. Eram tratados como escravos. Isto explica o fato de não termos informações escritas sobre a notação e a teoria musical dos egípcios.